palavra de hoje ela é desafiadora, porque depois do sermão começa a vida prática daquilo que nós precisamos viver. Então, que Deus possa nos transformar e nos desafiar a praticar o que a palavra ela nos orienta. Pegando o tema dessa mensagem, que é restaurando as famílias, a começar em mim. Todos nós podemos dizer isso, a começar em mim. Porque toda vez que eu espero que comece pelo outro, você pode esperar meses e até anos, sem nenhum tipo de resultado positivo. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, Tua palavra será lida. Nós pedimos, ó Deus, que não nos entretenha, mas transforma-nos. Que o Senhor venha nos desafiar a colocar em prática esta palavra. Que nós não possamos sair daqui diferentes, alimentados para a honra e glória do nome do Senhor. Oramos a Ti porque Teu, Senhor, é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Se você pode, abra sua Bíblia em Gênesis 45, a partir do 1. Está escrito assim: então José não podia conter-se diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam, a casa de Faraó também ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não puderam lhe responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Todos aqui, ou talvez todos, já ouviram falar que José foi injustiçado porque foi vendido pelos irmãos. E o motivo da venda foi a inveja que os irmãos tinham de José. Então o pai tinha um relacionamento com José que ele não tinha com os demais filhos. Isso gerou então um sentimento de frustração, uma vez que eu sou filho do meu pai, mas o meu pai não tem o mesmo relacionamento comigo. Então José ele não era bem visto e não era bem aceito entre os próprios irmãos. Isso fez com que um dia, eles percebendo José se aproximando, combinaram então matar-lhe. Naquele dia então, houve uma tentativa de assassinato. Tentaram matá-lhe jogando numa cisterna seca. Ele não morreu. E eles ficaram ali pensando o que fazer, pararam para se alimentar. Olha a cabeça dos caras. José pedindo socorro, clemência no buraco, e os irmãos pararam, foram se alimentar, e naquele intervalo uma caravana passou. Então um dos irmãos disse: não vamos matá-lo, vamos vendê-lo. Ele será vendido como escravo, vai para longe daqui, e a vida continua. Todos os irmãos, menos um, concordou. Então José foi vendido. Irmãos, naquele momento, houve um pacto de silêncio. Pacto que os irmãos tiveram que fazer, porque eles tiveram que montar uma história para contar para o pai. Então eles molharam a túnica de José no sangue de um animal e, chegando em casa, perguntaram com a cara mais lambida: esta não é a túnica do teu filho? O pai então desmoronou a chorar. Ele chorou tanto que ele pedia a morte. Ele achou que ia morrer junto, de tanto desgosto. Os irmãos, sabendo o que eles tinham feito, eles sabiam que nunca mais poderiam tocar no assunto. Uma vez que
se o pai soubesse o que eles haviam feito, ai deles. Mas a história continuou. Os filhos adquiriram família, se casaram, tiveram filhos. E aquele pacto de silêncio se manteve durante toda a criação de seus filhos, durante anos. Até que um dia, uma fome chega àquela nação. Tamanha fome que eles não tinham nada para comer e nem dar de comer aos seus animais. Mas eles ouviram dizer que lá no Egito havia alimento. Então o pai disse: filhos, reúnam alguns animais, desçam para o Egito, porque lá vocês irão comprar comida. Chegando no Egito, quem estava lá como governador do Egito? José. José, então, os reconhece na hora. Mas eles não reconheceram José. E José, então, começou a falar com eles através de intérpretes. E quando eles falavam na sua própria língua, José os entendia muito bem. Aqueles irmãos, eles tinham feito um pacto de silêncio. E esse pacto, ele traz algumas desgraças na vida da pessoa. Porque doenças surgem, seja física, emocionais, elas surgem. Problemas de relacionamento surgem. O que fulano tem? Por que ele é assim? Não sabe. Ninguém sabe por que fulano é assim. Mas ele sabe. Existem alguns embaraços na nossa vida que nós é que provocamos. Existem alguns embaraços que nós estamos vivendo e tentando desenrolar, que nós é que provocamos. E Deus dá a oportunidade a nós para consertarmos. Mas tem coisas que nós fazemos que é tão vergonhosa que nós temos medo de tocar no assunto. Vai trazer uma tristeza tão grande e abrir feridas tão profundas que a gente pensa assim, não vou tocar nesse assunto. E continua vivendo amargurado. Uma mentira que atormentou os irmãos durante anos. E nós temos que entender que às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida por uma razão. A fome chegou naquela terra por uma razão. Os irmãos foram para o Egito por uma razão. E quando eles chegaram ali, o que José mais queria era se declarar a eles. Mas ele queria saber se os irmãos haviam mudado o seu comportamento. Queria saber se eles eram homens diferentes. Então José fez vários testes com seus irmãos, para ver se eles eram honestos, verdadeiros, se eles amavam uns aos outros. Então José fez vários testes. E nesse capítulo aqui, 45, que nós lemos, está dando início a um laço, um círculo que foi quebrado. Esse círculo quebrado precisa ser restaurado. E tem que partir de alguém. Se você entender que tem que começar comigo, você nunca vai esperar que o outro tome a iniciativa. Dentre tantas coisas que eu tive que fazer na vida, e tantas coisas erradas que eu já fiz, quando eu me converti, Deus me mandou ir fazer um monte de coisas. Só que Ele disse o seguinte: você não pode seguir em frente enquanto não resolver isso. Tem coisas que você não pode seguir em frente enquanto você não resolver.
Quando eu servi o Exército em 1992, eu fiz vários amigos, mas também fiz inimigos. Inimigos que eu não sabia se quando eu encontrasse na rua o que ia acontecer. Até que um dia eu me converti. A primeira vez que eu pisei dentro de uma igreja evangélica foi dentro da selva amazônica. E aqui tem uma igreja em cada canto. Primeira vez que eu pisei, entrei numa igreja evangélica foi lá. Feita de tapiri, onde tinha um missionário que tratava os nativos daquele local. E ele fez um apelo, porque só eu era de fora. E ele fez um apelo. E eu me tranquei e falei, não, isso não é comigo. E voltei, sabendo que eu precisava tomar diversas decisões importantes na vida. Deus me fez voltar naquele quartel e pedir perdão para um monte de gente. Homens que não entendiam absolutamente nada do que estava acontecendo. Mas eu dizia, olha, eu vim aqui para te dizer uma coisa. Que eu sou nova criatura, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quero te pedir perdão por isso, por aquilo e por aquilo outro. Eu encontrava pessoas na rua, eu parava o carro ou a moto, ia, atravessava a rua, encontrava a pessoa. E aí, fulano, lembra de mim? Lembro. E lembra também da promessa. E quando eu te encontrar lá fora, eu dizia, fique em paz, porque as coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Hoje eu sou uma nova criatura. Foi fácil fazer isso? Não foi. Existem pessoas que você precisa se reconciliar com elas, mas existem problemas emocionais que te impedem, barreiras físicas, distância, que te impedem de te aproximar. Às vezes o nome da pessoa te incomoda, a presença da pessoa te incomoda, saber que a pessoa está sendo bem-sucedida na vida te incomoda, você não consegue permanecer no mesmo ambiente que ela, tem alguma coisa errada. José liberou perdão para os seus irmãos. Ele sarou feridas que estavam abertas. E uma coisa importante que nós temos que entender, que tem um monte de gente hoje carregando defunto. Dentre tantas torturas romanas que eles faziam, existe uma interessante, que quando eles pegavam um assassino, eles amarravam a carcaça de quem ele matou nas suas costas, de forma que ele não conseguia se livrar daquela carcaça. E aquela carcaça ia apodrecendo, e aí o corpo dele começava a ser contaminado com vírus e bactérias. Aí já era. Questão de dias, esse camarada ia para a vala. Tem um monte de gente hoje na igreja carregando defunto. Está adoecendo e não compreende que ele precisa libertar-se para que ele possa seguir em frente. Lá em Mateus, no capítulo 18, no versículo 23, lá vai estar contando uma história interessante sobre o credor incompassivo. Jesus está contando uma parábola para os discípulos e ele diz: certa vez um rei chamou seus servos para prestar contas. E quando o primeiro chegou, ele descobriu que aquele primeiro devia 10.000 talentos. E ele não tinha como pagar. Fiz uma continha ali rapidinho, 10.000 talentos, equivale a aproximadamente 300 mil quilos de ouro. E se fosse convertido para a nossa moeda, daria em torno de mais de 40 bilhões
de reais. É uma dívida impagável. Como é que ele poderia pagar? Ele pediu clemência. O rei, então, perdoou. Aquele que foi perdoado, quando chegou fora do palácio, encontrou uma pessoa que também lhe devia 100 denários. 100 denários equivalem aproximadamente aí 90 dias de trabalho. Não é muito, né? E aquele homem, em vez de liberar perdão, ele mandou prendê-lo até que ele pagasse a dívida. E naquele tempo era permitido por lei vender sua esposa e teus filhos para pagar a tua dívida. Tu tem bens? Tem, então vende também. Tem gado? O que tu tem? Vende também. Para pagar a dívida, isso era permitido. Então Jesus, contando essa parábola para os discípulos, a mensagem que ele deixou para eles e para nós é a seguinte: se nós não perdoarmos, nós seremos entregues aos verdugos. Os verdugos eram atormentadores, eram homens que viviam nas prisões, responsáveis em atormentar os presos. O preso não ficava lá curtindo o seu dia e a sua noite, com os pés para cima. Esses homens tinham uma única missão: fazer com que a permanência desses prisioneiros fossem as piores da sua vida, enquanto ele não pagasse toda a pena. Quem não perdoa é semelhante àquele que bebe veneno e espera que o outro morra. Está carregando defunto, está bebendo veneno e esperando que o outro morra. E aí nós podemos chegar a uma seguinte conclusão: tem coisas que eu preciso fazer para poder seguir em frente. O que você precisa fazer antes de seguir em frente? O que o Espírito Santo te incomoda, lhe ordena fazer antes de você seguir em frente? Porque existem embaraços na nossa vida que foram nós mesmos que provocamos. Se eu precisasse saber se eu estou carregando defunto ou estou bebendo veneno, existe alguma coisa que eu possa fazer para saber? Existe. Dentre tantas perguntas que eu poderia me fazer, eu não vou fazer isso para o outro, eu vou fazer a mim mesmo. Eu separei aqui umas 5 perguntas que nós poderíamos fazer a nós mesmos para entender se estamos carregando defunto e bebendo veneno. Primeira pergunta: quase todos os dias você pensa na ofensa. Seja lá o que for, quase todos os dias você está pensando naquilo ou na pessoa que te ofendeu. Número 2, você vive desejando mal para aquela pessoa. Número 3, não consegue ouvir a sua voz. Não consegue pronunciar o nome dessa pessoa. Se você não consegue nem ouvir e nem pronunciar o nome dessa pessoa, número 4, te incomoda muito saber que ela está prosperando. Está tudo bem com ela, depois de tudo que ela te fez. E você se sente mal com isso. Pergunta número 5. E essa aqui talvez seja o maior desafio de todas. E eu uso essa última aqui como
a chave para conseguir executar todas as 4 que eu falei. Tu não consegue orar pedindo Deus para abençoar essa pessoa. Se você é assim, ou conhece alguém que é assim, essa pessoa precisa de ajuda. E rápido. Porque ela pode não ver o dia seguinte. E perdoar é necessário. Porque a própria palavra diz que se tu é crente e fores ofertar, e na hora que você for ofertar, tu lembrares que tem alguém que está de mal contigo, deixa a tua oferta, vai se reconciliar com ele, depois tu entrega a tua oferta. Olha a seriedade. Por isso é um grande desafio viver essa palavra. É um grande desafio. E nós temos em Gênesis capítulo 33, nós temos uma última história para ilustrar, que é a história do próprio Jacó e Esaú. Jacó, todos aqui, ou a maioria, já devem saber que ele tinha um irmão chamado Esaú. Que quando eles nasceram, a promessa estava para Esaú, como primogênito, que nasceu primeiro. Porém, houve ali toda uma artimanha por parte da mãe para receber a bênção da primogenitura, receber as bênçãos. E aí Jacó, sendo essa pessoa, o pai disse para Esaú: não lhe resta mais nada, a não ser servir a teu irmão. Tu serás servo do teu irmão, tu e todos que nascerem de você, toda a sua linhagem. Isso gerou um ódio muito grande no coração de Esaú. Esaú disse: quando meu pai morrer, eu mato meu irmão. A mãe, sabendo que Esaú tinha total capacidade de fazê-lo, disse para ele ir para a casa de um parente. E ele ficou a vida inteira lá na casa desse parente. Ele casou com uma mulher que ele não gostava, porque o sogro enganou. Depois ficou mais um tempo a casar com aquele que ele gostava. Ele ficou muito mais rico do que seu sogro, mas ele nunca teve paz, porque o círculo foi quebrado. Se você quebra o círculo com alguém que tem o mesmo sangue que você, não interessa se você for lá para o Japão, a sua paz será roubada, lá também. Não existe lugar na terra que você possa ir para você ficar em paz. Você não terá paz até fechar o círculo. Então Jacó viveu uma vida inteira próspera. Um dia, então, ele decidiu voltar. Deus mandou ele voltar. E ele pensou só em uma coisa: no irmão Esaú e na promessa que ele tinha feito: eu vou te matar. Jacó montou um monte de estratégias. Ele separou o seu gado, suas ovelhas, seus servos, suas famílias, e foi lançando à frente. Mandou mensageiros para dizer a Esaú que ele estava indo ao encontro deles, e ele espalhou a turma de forma que, se Esaú matasse uma família, ele não descobriria onde estariam as outras e pouparia. Jacó teve uma ideia mais ou menos assim. E no meio do caminho ele teve um encontro lá com o Senhor, e ele continuou firme, convicto que ele tinha que encontrar teu irmão. A única coisa que passava na cabeça de Jacó era: será que meu irmão vai cumprir a promessa? Será que ele realmente vai me matar? Será que ele vai se contentar em apenas me matar? Ou ele vai querer matar toda a minha família? Eu não sei o tamanho do ódio que está no coração do meu irmão.
mas eu preciso lá saber. A Bíblia vai narrar que enquanto Jacó viu de longe Esaú com 400 guerreiros indo ao encontro dele, Jacó continuou firme e mandou servos e ofereceu presentes. E Esaú, não quero, não quero, não quero, e continuou firme na direção de Jacó. Quando eles estavam a uma certa distância, que eles se reconheceram, Esaú saiu correndo e abraçou Jacó e chorou. E eles se perdoaram. Tem gente que fica imaginando um monte de sabotagens que o outro pode estar fazendo para impedir uma bênção, uma reconciliação. Mas entenda, se você tomar a atitude de se reconciliar com alguém, Deus será contigo. Mesmo que o outro não lhe perdoe, mas você cumpriu o teu papel. Mesmo que o outro não libere perdão, você chegou até ele convicto do que precisava ser feito. E entenda, se você estiver carregando o defunto, você vai ser liberto naquele momento. Porque a partir daquele dia você não vai ficar mais incomodado em ouvir a voz dessa pessoa. E nem de saber que ela está no recinto. A partir desse dia, você vai conseguir não só pronunciar seu nome, mas pedir a Deus que o abençoe. E para fechar, vamos voltar lá em José. José, então, ele se declarou para os seus irmãos. Ele disse: irmãos, eu sou José. E eles olharam para ele e olharam para aquele egípcio, todo pintado com aquelas roupas egípcias. Como assim, José? Eu sou José. E ele começou a chamá-los pelo nome. E eles ficaram espantados. E ele começou a dizer: olha, vocês me venderam. Foi vocês que fizeram isso, e isso, e isso, e isso. E eles pensando, como é que esse camarada poderia saber disso? Só pode ser José. Cheguem até mim, me abracem, porque eu estou perdoando todo o mal que vocês me fizeram. Porque todo o mal que sobreveio a mim, Deus transformou em bênçãos. Para não só manter esse Egito vivo, protegido da fome, mas também pudesse salvar meu pai e toda a sua prole. Então eles se abraçaram e se perdoaram. E o círculo, mais uma vez, foi fechado. Só você sabe qual foi o círculo que você quebrou na vida. Só você sabe o que você precisa fazer. Mas não deixe para amanhã, se você puder fazer hoje. E nem deixe para a semana que vem, se você puder fazer essa semana. Seja fisicamente, seja por telefone, comece. Porque é a começar em mim. Quando nós oramos aqui no início dessa palavra, pedimos que Deus não nos entretenha, mas que nos transforme. Essa transformação está sobre cada um de nós. Quando o sermão terminar, você vai ter a oportunidade de começar a colocar em prática tudo o que precisa ser feito, porque existem coisas que precisam ser consertadas antes de seguir em frente. Que Deus abençoe esta igreja
e que não seja assim no nosso meio. Em nome de Jesus.